Olá, muito boa tarde, caros internautas. Mais uma vez estamos aqui para mais um programa Impacto. Hoje são 4, não é? 4? São 4. São 4 de agosto. 15 dias depois do último programa, estamos aqui novamente, tal como prometemos, para dar continuidade às nossas discussões em torno do nosso instrumento de luta contra a ditadura, não é ferramenta para destruir o ditador e evitar uma nova ditadura, filosofia política da libertação para Angola. O tema em discussão hoje é alicerces para uma democracia real e durável. Como componentes de mesa, vamos contar com os nossos habituais. À minha direita está o Kim de Andrade. Kim, muito boa tarde, seja bem-vindo à sua casa. Boa tarde, Boa Angola. Muito antes, obrigado, né, pelas boas-vindas. Boa tarde, Boa Angola, boa tarde, Angola, boa tarde, mundo, e boa tarde especificamente ou especialmente a todos os internautas que nos acompanham a esta altura. Obrigado, Kim. À minha esquerda, o dono da cadeira, não é? Depois de algum tempo ausente, está conosco, felizmente. Nós estamos orgulhosos, estamos felizes, né, no caso, por estar aqui conosco. Jaime MC, muito boa tarde, seja bem-vindo à sua casa. Obrigado, Manangola, a toda a equipa do programa Impacto, ao Kim, companheiro de mesa, e a todos aqueles que estão nos a acompanhar, independentemente da região do país, mas sintam-se saudados também e ajudem a partilhar o máximo esta entrevista, e a gente promete depois juntos que há muita novidade para trazermos hoje. Então, assim, muita novidade, Jaime, muito obrigado pela essa breve apresentação. Como disse, o tema de hoje é alicerce para uma democracia real e durável. É um tema bastante interessante, há alguns subtópicos aqui muito interessantes que vamos discutir, e queremos pedir que se mantenha aí do outro lado, nos acompanhem, não é, até ao final do nosso debate, que boas coisas nós vamos partilhar. Quero começar com o Kim, não é? Se puder fazer uma pequena introdução sobre esse nosso tema de hoje, Kim, um tema bastante interessante, não é? Sim, o tema não é tão pertinente, não é? E o tema de hoje é um tema que, de modo geral, não é, vem a nos ilustrar de que forma ou os quais princípios ou valores é que a democracia assenta, não é? E por intermédio dos quais, não é, nós podemos, de certa forma, garantir a institucionalização da democracia, porque é necessário que a democracia seja refletida nos modos operantes das instituições ou do funcionalismo das instituições públicas e privadas. Né? Ok. Jaime, esse é um tema que surge na sequência dos nossos debates e, bem, como dissemos, não é, esse processo de luta, e como o próprio nome diz, é um processo, não é? Estamos agora a chegar numa etapa em que a ditadura finalmente é derrubada, não é, colapsada, e para concluirmos esse processo de luta, há necessidade de colocarmos os alicerces para uma democracia real e durável, Jaime, não é? Sim, isso é certo. Nós estamos aqui a discutir na perspectiva da ideia, né, e não uma ditadura esmoronada do ponto de vista real. Exato. Mas o livro que o Manangola fez menção, que a gente usa como material de apoio, ilustra-nos isso, e estamos nesse capítulo. Mas a título de introdução, queria dizer que alicerces para uma democracia real e duradoura, em palavras reduzidas, significa o caboclo, né? Exato. Alicerce é a base. Exato. É o caboclo, se formos a fazer, certo? Se formos a fazermos uma analogia de
de uma residência, de uma casa, é a parte mais importante de todo o edifício. Exato. Quando o alicerce ou a base for debilitado ou confuso ou falso, significa que toda a construção está em causa. Então, para a edificação, para se ter uma democracia duradoura e real, é preciso que as bases sejam coesas, sejam verdadeiramente assentes ao chão. É estas bases que a gente vai analisar aqui no decurso dessa nossa conversa, né? E pronto, é sabido também que a democracia aprende-se, né, pelo exercício e constrói-se por meios democráticos. Exato. E São Carneiro foi feliz ao dizer isso. Não basta dizer que somos um Estado de direito democrático. É preciso aprender a ser democrático, é preciso exercitarmos a democracia e não ser um conteúdo teórico pendurado nas nossas bibliotecas. Então, é esta análise que a gente vai fazer aqui hoje que vai nos dar a entender o que de concreto alicerces para uma democracia duradoura. Ok, obrigado, Jaime. Kim, então vou lhe colocar a primeira questão e se puder, não é? Pode ser que não seja uma questão, uma pedir que faça alguns comentários sobre este ponto. Bem, esse processo de luta, não é? Causa percas humanas, não é? Muitas pessoas envolvidas, ou até aquelas que não estiverem envolvidas diretamente, poderão sofrer as consequências, não é? Consequências essas que são muitas das vezes negativas, não é? No caso, é claro, para um processo para um processo como este, vai sempre haver percas humanas, mas no final do dia temos uma vitória, temos um colapso da ditadura, temos uma liberdade, então há essa necessidade de comemoração, não é? Essa comemoração, no âmbito dessa comemoração há que se reconhecer o esforço daqueles que lutaram e que ainda se encontram em vida e aqueles também que lutaram que já infelizmente a essa altura terão então perecido, não é? Há essa necessidade de comemoração, não é? Sim, há toda essa necessidade de se comemorar, não é? E por outra, o nosso manual nos diz que para todas as pessoas que se dedicaram, não é, na luta, nesta luta árdua, não é, pela conquista do Estado democrático ou pelo derrube da ditadura, a democracia, elas devem posteriormente, não é, gozar de um período de graça. Okay? E esse período de graça tem a ver com um tempo de eles usufruírem, não é, da alegria, da comemoração e também do reconhecimento. É necessário que elas sejam reconhecidas. Eu tenho dito a mim mesmo que a luta pela democracia, não é, ou a luta do derrube da ditadura à democracia é uma luta por si só de prosperidade, não é? Portanto, se o que os democratas de antemão projetam para a futura sociedade democrática o avanço civilizacional, não é? E no avanço civilizacional estamos a ver que a pessoa humana terá o maior gozo de viver a vida da forma mais fácil possível, não é? Portanto, as pessoas que se debateram ou que se bateram em prol desta causa, não só aquelas que ainda estão em vida, porque alguns, não é, obviamente que poderão partir ao longo do percurso, não é, não só ou do curso, perdão, não só aqueles que, ou seja, não será simplesmente por razões de perseguição política ou por razões de assassinatos políticos, mas poderá ser também por razões de outra ordem, né? Poderá ser talvez de ordem naturais. Exato. No entanto, mas deixarão família,
não é? Deixarão família e as suas famílias também deverão gozar deste privilégio, não é? Do reconhecimento, da comemoração e da alegria pelo facto de terem um membro que num dia bateu-se em prol da conquista da democracia. Então é necessário que haja esse período para que também não haja aquele processo de frustração, não é? Porque depois as pessoas caem na frustração. As pessoas precisam relaxar. Exatamente, pelo facto de... Precisam respirar. Exatamente, é necessário. Contemplar o período de liberdade. Isso é a prosperidade, é a prosperidade da conquista da democracia. Muito bom, Jaime. Mas nesse período o que é que acontece? É que, sendo um período vago na perspectiva de poder, não há um poder instituído, há muita possibilidade de aproveitamento, não é? Grupos que podem surgir e instituírem uma outra ditadura. Então há necessidade a esse período há uma necessidade de vigilância, não é? Contra esses aproveitamentos, não é? A necessidade do movimento pró-democrático tomar vigilante esse período no sentido de contornar situações de possíveis instauração de um novo sistema ditatorial ou uma segunda ditadura, não é? Sim. A ditadura é dura, né? E não difere da escravatura. Dali que o que foi feliz com a sua abordagem e em conformidade com Manangola, de que chega o momento, depois da desintegração da ditadura, o momento da felicidade, da comemoração. Porque pronto, a ditadura foi dura, então as pessoas precisam desanuviar e viver, respirar novos ares. Mas atenção a isso. Entendemos que foi um processo longínquo e cefou várias vidas, mas não é o momento de nos distrairmos, ou seja, não é o momento de distração, é o momento de manter vigilância para com que não surjam os novos oportunistas, aproveitadores, para se tornarem pior ou implantarem uma nova ditadura. Então é o momento de felicidade, mas não devemos nos esquecer que temos que manter vigilante para não deixarmos ou não darmos o país ao curso de um grupo de aproveitador que poderão se tornar até pior que muita gente. Então é preciso que as forças democráticas continuam a pressionar, continuam a direcionar e não dá margem de manobra para aqueles chamados aproveitadores. Então é pertinente, vamos todos festejar, vamos comemorar, vamos chorar, vamos fazer um comba nacional em homenagem, em memória a todos combatentes da paz, da luta não violenta, que partiram antes de um país ou do país ser libertado, mas temos que manter vigilante para não assustarmos que o país foi desembarcado por um outro grupo ou outro grupo de aproveitadores. Então é pertinente, é importante termos isso também na manga, como alicerces de uma democracia duradoura. Sim, porque até casos parecidos terão ocorrido em França, Rússia, França, Rússia e outros lugares, não é? Que o Irã, por exemplo. Apesar de um processo exaustivo que levou ao colapso de um regime ditatorial, autoritário, mas volta e meia instaurou-se um outro regime, em alguns casos pior, em outros casos igual. Mas essa falta de cautela, que depois da comemoração, depois do triunfo, do derrube do ditador que saqueou e fez sofrer muita gente, vamos festejar, mas temos que nos manter vigilantes para não darmos o país na mão de aproveitadores, conforme aconteceu nas outras paragens, como o Irã, como a França,
como a Rússia, por exemplo, entre outros países, onde esta queda da ditadura deu abertura a pessoas, a grupos de oportunistas que entraram e pronto, tornaram-se os novos senhores da situação, né? Então há essa situação. Outros com motivos que podem até variar, né? Mas os resultados são aproximadamente os mesmos, que a implantação de um novo regime ditatorial. Então é esta ameaça que nos faz manter vigilante. A vigilância é um dos pressupostos, é um dos elementos é um dos alicerces para uma democracia duradoura. Com uma distraição, com o mínimo de deslize, é suficiente para derrubar toda a luta que o povo ou o grupo de resistentes levou a cabo durante anos. Muito bom, Jaime. Ainda nesse... sim, está à vontade, pode. Uma observação. Quanto à vigilância, a vigilância não é exclusivamente sobre a força, não é? Ou os democratas, os pró-democracia, face ao grupo que depois vai constituir o governo, não é? Mas é sobretudo uma vigilância aos próprios democratas, ou seja, uma vigilância, intrapessoal, não é? Por exemplo. Nós como democratas, nós como pró-democratas também devemos nos avaliar, devemos vigiar, não é? Exato, vigiar. Isso, devemos vigiar-nos a nós mesmos, porque posteriormente com o derrube da ditadura, o poder cega, o poder alicia, não é? O poder vicia, quer dizer, tem os vícios do poder, não é? E depois nós podemos cair neste assédio ao ponto de sermos nós mesmos a constituirmos um regime ditatorial ou uma tirania semelhante àquela que a gente fez frente, não é? Sim, então mas é necessário, permita só que eu termine. Não, eu queria dizer um ponto de ordem, que não é para essa direção. O processo de luta chega até uma fase, uma luta muito bem coordenada, que o grupo, aquele pessoal ligado ao ditador, pode sentir reduzido e de forma indireta, abreviar a luta dos democratas. Sim, aí... Mediante, eles têm o poder econômico, eles provocam um colapso, mas para posteriormente se aproveitarem da situação, fazer manutenção do poder, ou até o regime ditatorial cai, mas quem deixa cair é o grupo dele, que aproveitou-se da desorganização. Atenção ali. Isso deixa feliz quem queria ver um regime ditatorial derrubado. Deixa feliz. No momento da felicidade e comemoração, poderão esquecer-se desse detalhe. Que este processo de transição é um processo tão sério que, se não for conduzido e acompanhado com honestidade, com seriedade, patriotismo e democracia, corre o risco de se implantar um regime pior ou mais cruel do que aquele que já tivemos. É nessa perspectiva. E concordo que a autoavaliação prevalece quando o processo é tido pelo desafio político. Mas vai surgir aproveitadores, já aconteceu nas demais paragens, vai surgir insurgentes, aproveitadores para tomarem poder. Então é nessa perspectiva. Vamos em parte. A minha abordagem era relativamente aos exemplos que o manual nos indica. Né? Por exemplo, vamos olhar para a nossa realidade concreta. Não é? O MPLA é um dos movimentos de libertação nacional que combateu contra o regime colonial. Não é? E o Jaime foi feliz também por ter dito que a tirania, a ditadura não se difere da escravidão. Não é? Tanto também foi um regime ditatorial, combateu-se aquele regime ditatorial e vê o que eles implementaram. Não é? Porque eles deixaram-se corromper pelo poder. Não é? Viram que o poder, conforme dizia, acho que é Maxwell, que o poder é doce, não é? Viram, aprovaram da doçura do poder e hoje são eles que fazem vida cara, não é? Mas por que isso acontece? Quais são as causas que deram a origem a essa nova, eu chamaria a esse neocolonialismo, não é? Quais são as causas? Por que o MPLA antes ou outrora deu o peito para combater um regime esclavagista, não é? Volta e meia ele está lá e
é o mesmo que digamos que descongela aquelas fontes injustas do poder para também dela extrair o seu poder. Por que isto acontece? Isso tem muito a ver, sobretudo, com a crença na luta, não é? É preciso também nos compreender necessariamente em que o grupo, não é, ou os pró-democratas, não é, realmente acreditam. Porque muitas vezes nós nos intitulamos, nos autoproclamamos como pró-democratas, como democratas, não é? Seja como for, mas na verdade, bem lá no fundo, o que a gente acredita não é na democracia. Okay? Nós não acreditamos na democracia como o baluarte para se reconstruir o país, para se realizar o país ideal. Okay? E quando a gente, por sorte ou por ironia do destino, conseguir derrubar o regime, estar lá também, próximo do poder, a primeira ideia que a gente terá não é de implementar a democracia, será justamente a ideia de fazer o quê? A manutenção da elite, não é? Okay. Ou seja, fazer, não diria manutenção, mas fazer uma alteração da elite, não é? Okay. Vai sair a elite da qual a gente nos escandalizava e vamos construir uma nova elite que vai defender estritamente os nossos interesses. Okay. É isso que se deve também manter cuidado e que se deve vigiar. Não é? Okay. É necessário que nós olhemos para esse promenor, porque mesmo entre nós nos conhecemos na qualidade de ativistas, de pró-democratas, vemos que alguns que têm uma agenda específica somente de atingir o poder, não é? Ou seja, de alcançarem um determinado estatuto social, de governante, de autarca, Não, é preciso termos cuidado com esse tipo de agenda, porque são agendas que depois corrompem as nossas convicções. Ok, Jaime, só uma questão aí. Então, dada esta situação, dada essas possibilidades todas, não é? Quais são então os mecanismos, não é, que os pró-democratas poderão, no caso, se servirem deles, não é, para bloquearem estes golpes, não é? Sim. Há mecanismos. Há mecanismos, sim. Eu já friso. Já acho que aqui esse ponto ainda não debatemos ao fundo. Não, mas pronto, nós já, para não estarmos, eu acho que estamos a decorrer e vou pegar aí. Eu já respondo a este ponto. Mas qual ponto te referias? Que o Jaime fez um corte e depois agregou esse ponto. Sim, eu vou responder simultâneo. Anotei Exato. a questão. Exato. E vou já responder. Mas o Manangola pergunta, e a pergunta é legítima e pertinente, de por que um partido, um movimento que luta contra a colonização, né, e se torna pior que o colônio. Exato. A resposta é clara, esses não eram revolucionários. Okay. Aqueles indivíduos eram marionetes de um grupo de portugueses descontentes com o regime fascista, salazarista ou de Marcelo de Caetano. Isso não estamos a inventar nada. O Partido Comunista Português jogou um papel importante na legitimidade ou legitimação de ter o Agostinho Neto como um revolucionário. Os que fundaram o MPLA não estavam o Agostinho Neto na lista. O Agostinho Neto foi levado, foi colocado. Isso é um projeto e não havia por parte dos nacionais, vá lá, um plano ou projeto político filosófico de nação. Okay. Não havia nada para contradizer. Basta vermos as leis que continuam a vigorar o nosso país, são leis coloniais. Sim. Nós temos um código civil de 2 séculos atrás. Nunca houve um projeto filosófico de nação. Nunca houve isso. E são indivíduos que foram facilitados pelo Partido Comunista Português. Isso de acordo com o texto. Isso é a primeira ideia. Mas agora, por isso que tudo funcionou. Concernente à questão, eu acho que o primeiro princípio básico na defesa anti-golpe é, portanto, negar a legitimidade aos golpistas. Né? Quando os democratas ou a população se aperceber que há um grupo de aproveitadores, a primeira coisa a fazer é negar a legitimidade. Mas como é que se nega isso? Não é? Porque não basta dizer negar legitimidade. Sim.
a questão de não aceitar esse grupo, o não apoio direito. A não cooperação, não é? Sim, sim. Tem a ver com isso? A não cooperação. É preciso que sim, porque todo tipo de regime político, quer aristocracia, monarquia, tirania, precisa do povo, precisa de população, de pessoas que fazem funcionar isso. Quando este povo reduz-se, lhes nega, não importa o tipo de regime, não se consegue governar. Estamos a falar da democracia, que etimologicamente é o poder do povo, demo povo, cracia poder, mas o povo também pode negar um tirano, por exemplo, ou um ditador, e dizer que eu não concordo com o ditador, mas o ditador continua a ter a sua base, porque dentre os oprimidos, há aqueles que apoiam. Temos uma situação muito atual, que está praticamente a acontecer, não é, na África, países que foram tiveram recentemente esse processo de golpes de Estado, não é? Se nós pegarmos aquilo como exemplo, olharmos para os golpistas, eles nesta altura eles exigem essa legitimidade, porque nós estamos a ver que vão fazendo alguns apelos ao povo e tal. Será que é isto que se quer dizer? Depois do golpe, os golpistas vão atrás dessa legitimidade, exigem legitimidade? Esta legitimidade, e a título de exemplo, basta vermos o regresso de um golpista para essa terra, após a conferência que teve com a Rússia, como é que foi recebido, né? Aquela convulsão social de endeusar o golpista, né? Isso significa que esse golpista tem apoio social, ou das massas, da população. Mas isto é um sinal que significa que este poderá ser pior que o indivíduo que foi destituído. Se já está a ser endeusado agora, em vez de discutirem o país, em vez de sentarem para traçarem que tipo de modelo econômico se propõe seguir, que regime político, que reformas, com quem contar, quem devia estar afastado, em vez de trazer soluções ou uma constituição democrática, recorre a atos populistas nessa questão. Isto para nós, isso mina todo, isso aqui podemos dizer que a própria democracia peca no alicerce, né? E não podemos esperar muita coisa em cima. Então é preciso termos atenção a isso. O líder que dirige o país não precisa de fãs e adeptos, não é um artista, um atleta de futebol. Ele precisa de povos ou de pessoas que o acompanham para juntos construírem, de cidadãos, assim que está correto, para juntos participam ativamente para a construção da decisão do desenvolvimento da polis. O que nós temos visto é diferente. É um líder que cria uma claque. Isso é uma ameaça. Então, nos sinais, como um dos elementos de bloqueio de golpes, primeiro é a não cooperação. Não precisamos falar a não legitimidade aos golpistas. Mas nós fizemos essa correlação tanto enquanto alheio à nossa lógica de estudo aqui. Nós aqui nos propusemos seguir a terceira via. Só para deixarmos claros, não é, ao pessoal que nos acompanha. O primeiro desses princípios para contornar um golpe é negar a legitimidade, não é, exigida pelos golpistas. Sim, estamos a falar de... Esse é o primeiro. Esse golpe é golpe secundário, é golpe contra as sociedades recém-libertadas. Exatamente. A sociedade recém-libertada está feliz, está eufórica, aparece um grupo de aproveitadores que intenta um golpe, não de Estado, mas contra a sociedade. Então, a sociedade precisa se desintegrar. Há aqui um ponto, né? O manual chama a atenção aos pró-democracia, né? Ou aos democratas, no sentido de que, na eventualidade do regime estiver na iminência de colapsar totalmente, né? Surgem determinados aliciamentos. E esses desaliciamentos podem vir por parte de um grupo que já faz parte, não é, da elite dominante.
ok? Vamos falar de um caso, vamos tentar analisar isso no caso concreto do nosso país, não é? Temos o MPLA no poder e estamos a ver que o João Lourenço está cada vez mais a perder a sua credibilidade e o povo está cada vez mais a ganhar a consciência de que tem de lutar para derrubar esse senhor do poder, porque é um ditador, não só por ser o presidente da República, porque ele tem uma constituição avessa, não é, à democracia, e é necessário que ele seja combatido e é necessário que ele seja derrubado, não é? E posteriormente nós vamos ver que há um grupo, não é, restrito, que vai surgir dentro do próprio MPLA, que vai tentar nos aliciar, dizer o seguinte: nós vamos procurar incultar o curso da luta, não é? Talvez a vossa luta vocês previam que poderiam alcançar a conquista a longo prazo, mas a curto prazo nós vamos procurar realizar a conquista desse troféu. De que forma? Nós vamos realizar um golpe de Estado, não é? Vamos tirar o senhor do poder e depois vocês vão se entender conosco, não é? Quer dizer, e isto poderia, se nós não tivermos as convicções totalmente sólida, isso poderia aliciar-nos, não é? Exato. E poderia nos iludir ao ponto da gente aceitar este tipo de negociação. Quando, na verdade, as ditaduras, ou seja, o golpe de Estado é uma luta de elite para elite. Mas Jaime, só uma questão, desculpa aqui, o Jaime estava a dizer algo que acho muito interessante. Para além deste primeiro princípio, negar a legitimidade, não é? Há outras exigências que poderão ser feitas pelos golpistas antidemocráticos, não é? Isto é a colaboração, por exemplo, dos funcionários públicos, dos burocratas, a colaboração dos especialistas, assessores e tantos outros, não é? Sim. Isso também, eles pretendem essa máquina toda para se manterem, sim, não é? Sim. Sustentáveis. Claramente. Obrigado por levantar esse pormenor. Porque os golpistas precisam, por exemplo, do apoio da população, do apoio dos funcionários públicos, do apoio dos burocratas. Calma só, um minuto, Jaime. Vai fazer esses comentários depois. Vamos só fazer por agora um curtíssimo intervalo e depois de regressarmos vamos dar continuidade então. Okay. Bem, então estamos mais uma vez de volta. Jaime estava a fazer alguns comentários sobre algumas exigências, não é, que os golpistas antidemocratas poderão fazer, não é? Sim, a exigência é apelar, solicitar ou obter o apoio da população, o apoio de alguns funcionários do poder político, da sociedade civil ou da sociedade em geral, dos militares, dos funcionários públicos, a fim de justificar e dar legitimidade a eles de decidir em torno do país. No entanto, negadas essas exigências dos golpistas para com a sociedade, o golpe pode morrer de inanição política, né? Porque a chance de construir uma sociedade democrática vai ser restaurada. Porque se isso se enquadra naquilo que nós chamamos da não cooperação, né? Quando cooperas com o ditador, significa que tudo vai andar conforme o ditador pretende. Exato. Quando a sociedade se desintegra dos ditadores, significa que a democracia vai ser restaurada e a edificação de uma sociedade ou dos alicerces de uma democracia verdadeira, real ou duradoura será uma certeza. Mas vamos para isto se ser real, temos um outro ponto muito importante que vamos já analisar daqui a bocadinho,
para se chegar até onde a gente pretende. Bem, esse ponto refere-se à elaboração de uma Constituição, né? Bem, nós acionamos uma luta contra uma ditadura instituída, não é? Colapsar essa ditadura, e porque as ditaduras geralmente apoiam-se numa Constituição, não é? Há um documento que dá toda a sustentação para que a ditadura consiga sobreviver. Então, depois de colapsar essa ditadura, o primeiro passo a se seguir é olharmos para a Constituição do país. Aquilo que nós chamamos de um pacto, não é? Bem, os contratualistas chamam de pacto social. A Constituição, ou seja, o pacto social, no sentido mais concreto, refere-se a uma Constituição, não é? Onde nós vamos no fundo, sintetizar tudo aquilo, o quanto nós queremos para a nossa futura sociedade. Há essa necessidade de elaboração da Constituição, uma Constituição democrata, não é? Que há algumas características que quer avançar para, quer dizer, que pudessem constar nessa Constituição democrata? Sim, as características são precisamente quanto a o estabelecimento, ou seja, a Constituição deve estabelecer os propósitos do governo, não é? Devem estar firmemente primados na Constituição. Quais são os propósitos do novo governo, não é? O que é que as linhas mestras, ou seja, o propósito a curto, médio e longo prazo do governo, não é? O que é que o governo se propõe a realizar e o que é que o governo se propõe a garantir, não é, aos cidadãos enquanto políticas públicas. E por outra também tem a ver com o limite, não é? Os limites. As restrições, deve-se incluir restrições na Constituição, restrições ao poder, não é? Para não dar mais essa margem. Exato, quando a restrição tem a ver com a garantia do princípio do check and balance, não é? Okay. Entre os poderes, não é? Entre o poder legislativo, o poder judicial e o poder executivo. É necessário que haja este equilíbrio, haja esta restrição, não é? Conforme nós aprendemos com um grande filósofo norte-americano que disse que o melhor governo é aquele que menos governa, não é? Então, é necessário que haja esta restrição, que o governo ou o Estado não vai além, não é? Do seu poder. O que é ir além do poder? O que é ir além? Ir além é, por exemplo, quando o poder executivo goza de plenos poderes ao ponto de interferir nos outros poderes, não é? Ao ponto de interferir no poder judicial, ao ponto de interferir no poder legislativo, de forma a pôr em causa a soberania desses outros poderes também soberanos, não é? Se assim posso considerar. Por exemplo, nós aqui em Angola, as pessoas dizem que nós temos uma Constituição tão emblemática, que há muita coisa bonita que se diz sobre a nossa Constituição, mas bem lá no fundo nós sabemos que a nossa Constituição é por si só, não é? É por natureza uma Constituição ditatorial. Não, mas a questão que eu gostaria de aproveitar o ensejo para ouvir do Kim o que acha da atual Constituição, porque também surge aqui, não é? Surge aqui essa questão, se há necessidade mesmo de mudarmos a Constituição ou simplesmente revisarmos a Constituição, porque são duas coisas diferentes, não é? Em casos há que não há necessidade de mudar a Constituição, podemos simplesmente revisar, ou então repristinar, revogar esta e repristinar uma anterior, no caso se tivéssemos já uma Constituição muito mais democrática, uma Constituição mais eficiente e que melhor consigamos com ela atingir os objetivos da nova sociedade democrata, não é? Sim. Então há essa necessidade, há realmente essa necessidade. O que é que achas?
Sim, da atual Constituição? Para o nosso contexto, há toda uma necessidade de a gente revisar, não é, substancialmente a nossa... Revisar ou substituir? Quer dizer, digo revisar porque a nossa Constituição tem determinados aspectos ou tem determinadas leis que coincidem com os princípios democráticos, não é? Mas nós também sabemos que isto é uma ditadura constitucional, como já fez menção, e sabemos que a nível da ciência política, não é, e do direito, os estadistas conseguiram, não é, selecionar os melhores quadros destes dois campos do saber, e eles conseguiram cozinhar uma Constituição que, de certa forma, que mais favorece ao ditador e também, de certa forma, tem ludibriado a opinião pública nacional e internacional. Por exemplo, há pessoas que, quando invocam um determinado artigo na Constituição, só porque o artigo diz que Angola, por exemplo, o artigo que vai dizer Angola é um Estado democrático de direito. Exato. Por ser constitucionalmente, ou por estar constitucionalmente consagrado, então pensa que passa-se aquela ideia de que é mesmo um Estado democrático, quando na verdade é uma artimanha que se criou a fim de ludibriar a opinião pública internacional. Então é necessário que a gente olhe para esses aspectos e vê se o que se adequa. É a gente revogar esta lei, é a gente esquecer essa Constituição, porque a nossa Constituição, todos nós sabemos que são letras mortas, não é? Então é necessário a gente pensar até esse ponto, porque os princípios democráticos devem estar assentes e devem estar salvaguardados na Constituição. Jaime, sim, nessa mesma essa necessidade de revogar a atual Constituição ou simplesmente revisá-la? Qual é a opinião, Jaime? Para mim, das duas, uma, desde que se chega ao denominador comum, que é uma Constituição que satisfaça os interesses da coletividade e realize o país enquanto país. E não satisfazer que deve ser mudada, principalmente os direitos fundamentais devem ser pasmados nessa Constituição da República. Pronto, isso, e também não é invenção do gênio legislador angolano, é orientação vinda da Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa herança, estamos falando de direito à vida, direito à habitação, direito à habitação e à qualidade de vida, está na Constituição da República, direito ao trabalho, está na Constituição da República, mas na prática nada disso se concretiza, onde o indivíduo munido de arsenal, se não concordar contigo, pode disparar contra ti. Quer dizer, é um país que o que se lê não é o que se aplica. Eu já chego ali. Muito obrigado. O ponto fulcral para essa situação da elaboração da Constituição tem que ver, primeiro, com, estabelecer o propósito do governo. Estabelecer o propósito do governo significa o governo, de forma racional, determinar que tipo de sistema político é que ele propõe. Se é presidencial, se é semipresidencial, se é parlamentar. Tem que se decidir isso. Não pode ser uma confusão. E outro ponto importante é o limite dos poderes governamentais, ou seja, quem for presidente tem de governar até 2 mandatos. Isso tem que estar pasmado ali. Mas não basta estar ali, tem que ser cláusulas inalteráveis. Não se está a fazer perceber. Essas cláusulas fundamentais de limites da governação, a calendarização das eleições, tem de ser cláusulas inalteráveis. Não podem ser aquelas cláusulas que vem um Chico Esperto hoje como presidente, altera tudo a seu favor para o 3º mandato, porque são cláusulas frágeis. Então, esses elementos são, de certa forma, importantes. E pronto. Dentro do próprio governo, essa própria Constituição da República também tem que determinar a divisão, a separação de poderes que John Locke defendeu. Né? E que nós continuamos a defender a separação de poderes, como poder legislativo, poder executivo, poder judicial. Montesquieu, John Locke também, no seu contrato social, também fala sobre isso, que quando os poderes não forem separados, esse país nunca terá liberdade. Levanta essa questão, ele é um dos contratualistas também, né? Então está a dizer o quê? Que os poderes têm de estar intrínsecos, ligeiramente separados. O que acontece nos países ditatoriais confunde-se o partido político
com o país, com o presidente do partido político, o presidente do país, da república, o presidente do setor, quer dizer, está tudo confundido, porque é um país partidarizado. Então a nova Constituição da República, dos democratas, tem que ter atenção a isso. Essa ligeira separação de poderes é importante para, é tido também como um dos alicerces de uma democracia duradoura e real. Se os poderes tiverem a dependência de quem detém o poder político, tudo anda conforme anda. Temos um poder judicial que cumpre, se torna órgão auxiliar do titular do poder executivo, e temos uma Assembleia Nacional que tudo faz, que o seu titular do poder político também determina, que por sinal é o chefe, é o presidente do partido. E tem outra situação que o que levanta, e vale também aqui dizermos, o tipo de Constituição. Nós não estamos a inventar nada, isso já está escrito. A Constituição, do ponto de vista do direito constitucional, das ciências políticas, nos apresenta 3 tipos de tipicidade, ou espécie: rígida, flexível e semi-rígida. Não estamos a inventar quase nada. E olharmos para a Constituição de alguns países, que até causa repulsa a analisar, é uma Constituição, do ponto de vista, de acordo com seus acadêmicos, é uma Constituição atípica. Atípica significa uma Constituição anormal. Confusa. Atípica é normal, e não podemos nos orgulhar com isso. Então os democratas têm que fazer diferente dos ditadores, de edificar uma Constituição com nome, com rosto. Mas, já, desculpe-me só, o problema está em criar-se uma Constituição atípica ou uma Constituição que se adeque à realidade. Porque é normal, penso eu, que se crie uma Constituição atípica, desde que aquela Constituição, com ela, consigamos atingir os nossos objetivos. E o que é que vai te motivar a criar uma Constituição atípica? Desde que aquela Constituição consiga refletir a realidade histórica, cultural e antropológica do povo angolano, não é? Sim, mas o que é que vai te levar? Bem, o que é que vai te levar a criar uma Constituição? A Constituição para ser atípica, o que é que te leva a isso? A Constituição em si não é o diploma formalmente redigido, não é? É o conteúdo que contém, não é? O que faz a nossa Constituição atípica é essa coisa de sermos um regime político presidencialista, por exemplo, mas o presidente é eleito, nem é presidencialista. Não, mas sim, não, é daí que se diz que isso é um misticismo, um presidencialismo hiperbólico, é um misticismo que está fundamentado na nossa Constituição. Por exemplo, alega-se de que o nosso regime político é presidencialista, não é? Mas estamos a ver que o regime político é o sistema de governo. Obrigado. O nosso sistema de governo é presidencialista. E o presidente da República, para ser eleito, ele é eleito numa chapa. Numa chapa, sim, não é? De candidatos à Assembleia Nacional. Exatamente. Uma lista fechada. Quer dizer, que se parece mais com um regime parlamentarista. Exato. Ok? Sim. Ok? Não esqueça o que estava a dizer. É nesta ordem que eu conduzi a minha locução, quando disse que é preciso que a nova Constituição da República separe, traga como cláusulas, vá lá, que visam separar os poderes. Mas essa separação, porque com um boletim de voto a gente vota a 2 poderes intrinsecamente separados ou tecnicamente separados. Tu votas. Já me permita só que eu levanto aqui uma interrogação retórica, né? A UNITA, o grupo parlamentar da UNITA avançou com o processo para a destituição do presidente da República. Exato. E o presidente da República foi eleito na qualidade de deputado. Exato. De cabeça de lista do partido do MPLA, não é? Já imaginemos se o presidente da República for destituído, o que será dos deputados? Já deu para imaginar? Vamos destituir o presidente da República, não é? Vamos destituir o presidente da República, o que será dos deputados? Essa é a reflexão, uma reflexão que fica aí. Mas pronto, era isso que eu, já mesmo para concluir. Não, é para ver. Sim, é reflexão, não vamos debater, mas é uma reflexão. Os que estão acompanhando também, pronto, é para refletirmos mesmo. Mas era nisto que eu me apeguei quando dizia que temos que ter uma Constituição com poderes
político ou com os poderes intrinsecamente separados. Porque essa confusão amedronta-nos e traz uma maior confusão na mente de quem vai votar. Porque tu votas para o poder legislativo, o poder político ao mesmo tempo, e quem ganha nessa chapa que se torna presidente da República e nomeia o titular do poder judicial, é uma confusão. Então essa nova Constituição tem que trazer esses elementos. E outro elemento também, não menos importante, é o fator língua. A expressão, ou seja, o enunciado, representatividade. O enunciado da própria Constituição tem de estar no linguajar acessível, abrangente, e não no linguajar técnicos que só advogados ou acadêmicos é que conseguem perceber. Porque estamos falando de uma Constituição da República, tido como carta magna. Logo, as expressões têm de ser com base quem vive em Xongoró e quem vive em Caimbambo, se for o caso de Angola, quem vive na localidade longínqua, sem acesso à informação nem educação, consiga entender o que este enunciado do artigo B da Constituição da República queria passar para ele. Direito à informação. É nessa perspectiva. Então, isto tudo é importante, porque quando queres criar uma Constituição da República de todos e crias uma Constituição com linguajar técnico jurídico, que até o acadêmico precisa de um dicionário jurídico ou um dicionário filosófico para descodificar o que está na Constituição da República, a meu ver, também é um veneno e mina aquilo que são os alicerces de uma democracia duradoura e real. Já e há mais pontos que Manangola e o companheiro Jaime, desculpa mesmo, não sem querer interferir no teu papel, Manangola. Também gostaria de levantar mais outra vez uma questão, não é? Nós temos ouvido de forma corriqueira, não é? A oposição, a oposição, não é? A alegar em alguns momentos de que o país está cada vez mais a se firmar como um país verdadeiramente autocrático ou num regime autoritário, não é isso? E passando, envolvidos alguns dias, vemos novamente a oposição vir dizer que não, nós até estamos numa democracia, e a nossa democracia está num processo de recuo e avanço. Quer dizer, como é que se enquadra essa abordagem? Bem, primeiro, quem faz mesmo as questões... Não, mas sim. Depois eu acho que isso não vai ao caso. Não vai a intenção do nosso debate. Sabe por que vai? E não poderíamos perder tempo em abordagem tão fúteis como da oposição angolana, de muitos militantes da oposição, dirigentes da oposição, porque o que se nota é muita confusão entre eles, né? Nem eles mesmo conseguem definir, por exemplo, um ato que eles próprios põem em marcha, não conseguem saber o que é aquilo, como fazer. Então acho que isso não vem ao caso. Jaime, há aqui algumas questões que devem ser introduzidas à nova Constituição, por exemplo, o direito de resistência, a forma de Estado. Sugere-se aqui, o nosso manual sugere-nos uma forma de Estado federal, não é? E a introdução do direito de resistência, a necessidade de delimitar os poderes, já falamos disso, e a inclusão de cláusulas pétreas, não é? Aquelas que têm uma rigidez constitucional, não é? Dificilmente se pode alterar, só através de um processo rigoroso poderão ser alterados, como por exemplo a limitação do mandato do presidente, etc. Exato, rapidamente, só para fazer alguns comentários sobre isso, já estivemos a fazer, mas só para concluir e para passarmos então no próximo subtópico. Temos poucos minutos. Certo, tá bem. Não, o que é certo é isso. Os elementos que não se podem facilmente ser alterado,
por capricho de um grupo de partido político ou coligação, é mesmo essa questão da longevidade ou os limites do presidente da República ou do candidato à presidência. 2 mandatos para as democracias é o aconselhável. Longe disso, nenhum político, nenhuma bancada parlamentar deve alterar, a longevidade ou o tempo de mandato do presidente da República. Não se pode isso, não pode mesmo se alterar. A nova Constituição tem que trazer esses elementos como cláusulas inalteráveis. E a outra situação tem que ver também... Estado Federal. A questão do Estado Federal é a implementação, é a relação do poder central com outros poderes inferiores. Aqui estamos a falar das autarquias municipais, quer seja infras ou supras. Desculpa-me, essa questão do Estado Federal é muito importante mesmo, e eu gostaria que nós rapidamente refletíssemos. Acha que a realidade angolana, não é, demanda uma forma de Estado Federal? Porque nós temos um Estado unitário. O Estado unitário é aquele Estado que o poder político tem uma única Constituição, o poder político está concentrado num único órgão. O Estado Federal é aquele que é constituído por vários Estados federados, não é? E cada um desses Estados federados tem a sua Constituição, mas que deve respeitar a Constituição do Estado Federal, não é? Então, esses Estados federados que compõem o Estado Federal têm uma autonomia muito assente, não é? São estados dentro do Estado maior. Exato. A realidade angolana demanda essa porque quando eu falei... demanda. Eu toquei no ponto do... Quando falou das constituições atípicas, eu disse assim, porque que eu tentei, no caso... contradizê-lo, não é? É no sentido de mesmo os Estados Unidos criou uma Constituição atípica, não é? Na ocasião da construção do Estado americano, porque os sistemas clássicos são o parlamentar de gabinete, aquele da Inglaterra, não é? Esses são os tradicionais, não é? Bem, agora o presidencial também passa, no caso, a ser um clássico, porque é uma espécie que não se iguala com o primeiro sistema que é o parlamentar, não é? Os Estados Unidos olhou para a sua realidade, não é? A forma como ele se constituiu e construiu uma Constituição ao seu modelo. É uma Constituição atípica. Nós poderíamos também construir a nossa atípica, mas olhar para a nossa realidade, não uma atípica que no fundo venha distorcer aquilo, os conceitos. Exatamente. Sim, mas pronto, eu não vou só responder primeiro essa questão do federalismo, né? Há toda a necessidade, acho que para o nosso país, mas esse é o caminho? Seria o caminho. No meu ver, seria o caminho. Basta vermos porque o sistema unitário provou-nos, e com mais seriedade, e qualquer pessoa normal entende isso, que é um regime que falhou, é um sistema, um Estado que falhou para a nossa realidade, esse sistema falhou para a nossa realidade. Nós temos um governo central que governa um país como Angola, com uma dimensão geográfica gigantesca, né? Que governa o país a partir da Mutamba. Né? Governo do país a partir da Mutamba, está tudo centralizado, onde tudo que se faz nos municípios fronteira com a Namíbia, com a Zâmbia, com a África, depende de quem está na Namíbia. O indivíduo que não sente a sensibilidade daquele povo. E do ponto de vista geográfico, Luanda está no canto, está na costa, não se governa um país assim. Então, a descentralização, a meu ver, é uma maior via para o desenvolvimento e crescimento. Mas poderemos não começar, no meu ver, de forma ampla. É só um parênteses aí. Mas será que
a descentralização tem que ver necessariamente com a forma de Estado federal, porque assim, o Estado unitário também permite descentralização. Sim, mas que tipo de descentralização? Sim, Portugal é um Estado unitário, não é? A França é um Estado unitário. Exato. A descentralização surge da institucionalização das autarquias, não é? Sim, mas a questão também o Estado, por exemplo, o Estado português, por exemplo, desculpa só um pouquinho, no Estado português, o Estado português é um Estado descentralizado, é um Estado unitário descentralizado, política e administrativamente. Política porque dá lugar às regiões autónomas. Nós vamos encontrar em Portugal as regiões da Madeira, Açores e tal, são regiões autónomas, não é? Devido às suas especificidades e etc. Há autarquias locais. A Espanha é um Estado unitário, descentralizado. Temos também a descentralização é política e administrativa. A política é essa que dá lugar às regiões autónomas, já disse, por exemplo, a região da Catalunha e tal, e a administrativa é aquela que dá lugar às autarquias locais, não é? Então, essa questão da descentralização tem necessariamente a ver, agora vou dirigir essa questão ao Kim, tem necessariamente a ver com... sim, mas se puder intervir, não tem problema. A questão da descentralização não esgota o debate sobre o Estado, né, o Estado federal, né, ou sobre o federalismo, não esgota. Mas do Estado federal nós temos também a descentralização, não é? E, por exemplo, já me falou também que Angola é um país complexo, não é? É um mosaico cultural, não é? E é inconcebível que Angola seja governado de uma por intermédio de um Estado unitário. Exato. Okay? Por exemplo, as realidades concretas de Cabinda, as realidades concretas das Lundas devem ser regidas com leis concretas ou leis propícias, não é? Que refletem a realidade. Eu não estou a pôr em causa a possibilidade de um Estado federal. Só estou a minha questão é, porque nós precisamos esclarecer aí o pessoal que nos acompanha. É necessariamente porque nós, por exemplo, no Estado unitário, não é que eu estou a defender, ou não é que eu defendo o Estado unitário, não é? Eu estou a ver estou compreendendo, estou perdendo uma abordagem quanto ao rigor técnico. Não é? Tem a ver com o conceito comunitário. Exato, com o conceito comunitário e a nossa própria realidade. Sim, porque nós podemos, dentro do Estado unitário, constituir as regiões de Cabinda e das Lundas, por exemplo, como regiões autónomas. Sim, mas dentro do Estado unitário. Sim, mas o que mais me espanta é compararmos, por exemplo, Espanha, Portugal com Angola. Não, é isso que me espanta. Não é comparar. Sim, mas é isso que me espanta. É a natureza do Estado. Sim, mas está a dizer a forma do Estado. Não é comparar. Quando estamos a falar que o que se escreve não é que se aplica, é nessa perspectiva. Não, a questão não é comparar, Isso é reduzir Portugal, Espanha e levar Angola a um patamar que não está. Nós vamos chegar lá. Mas quando estamos a falar do Estado federal, vamos olhar para o derrube desse regime ditatorial. Olhamos para essa ditadura e olhamos comparações daquele. Vamos situar. O Mano Angola fez aqui menção a alguns estados que são federais. Exato. Sim. Ele falou dos Estados Unidos, Brasil é um Estado federal. E temos que compreender. A Alemanha também, temos que compreender como é que, por exemplo, um dos grandes ganhos do Estado federal tem a ver com o fortalecimento da democracia representativa. Não é? Por exemplo, a questão daquela região em concreto é defendida, é resolvida pelos modos viventes, pelos valores que regem aquele povo. Não é? Por exemplo, nós temos, e o Mano Angola ainda fez menção que, para além da Constituição Magna, né, os Estados federados têm uma Constituição. Tem uma Constituição propícia. Então, é que, para além da nossa Constituição, por isso que eu fiz menção de que Angola é um Estado, é um mosaico étnico. Exato. Por exemplo, nós temos realidades em que o direito tradicional não é aplicado, não é tido em conta. Exato. Não é tido em conta o direito do direito costumeiro.
Costumeiro, exatamente. Não, é necessário que haja esta implementação do Estado Federal. Quer dizer, o importante aqui o direito costumeiro da região sul não se aplica ao direito costumeiro da região norte. Exato. Muito bem, que o importante, Jaime, não é nós pormos em causa a ideia do Estado Federal ou pormos em causa a ideia do Estado unitário. É nós trazermos bases de que estamos seguros de que vale a pena um Estado Federal. Exatamente. Estás a ver? É trazermos essa base, porque só ficarmos também na teoria, mas por que o Estado Federal? Estás a ver? Isso não basta, não é? Então essa é a ideia. Jaime, tem 30 segundos, se me permitem, para concluir. E vamos fazer o seguinte, eu prometo que no próximo programa nós vamos fazer, vamos ter pelo menos 2 minutos para falarmos um bocadinho dessa questão que ficou aí, nos deixou água na boca. Bem, tem 30 segundos já para fazer uma conclusão e que 30 segundos, mas é 30 segundos mesmo uma conclusão. Já não se fala mais do federalismo? Não, isso porque do ponto de vista histórico, nós estamos a falar de Umbalas, Reino dali, isso é tudo dongo, Matamba, eu prometi que vamos prometi que vamos falar isso. E aceito. Vamos ter 2 minutos para isso. E aceito. Sim, e aceito. Próximo candidato PRS. Tá bem, vamos aproveitar então. Eu só tenho a agradecer a todos que nos acompanharam, ao grupo largo do Observatório da Imprensa, esse programa Impacto, e na verdade estaremos juntos na próxima, dessa vez acho que será já a moderadora a explicar, mas estaremos se calhar todas as semanas, nós estaremos novamente na quinta-feira e já mudaremos essa margem de 15 dias, será todas as quintas-feiras. Então contamos convosco, ativem os sininhos aqui das notificações para não perderem nenhuma novidade, e temos muito ainda para discutir, e vão deixando nos comentários aquilo que acharem que não foi muito bem esclarecido. E no próximo programa poderemos de certa forma. Muito bom. Está bem, obrigado à minha equipa de trabalho, não é, aos meus companheiros de painel e a nossa equipa, sobretudo a área técnica, muito obrigado. E aos nossos amigos, pedimos a nossa sincera desculpa, sobretudo àqueles amigos que não se revêem nas nossas abordagens, e aos demais pedimos que partilhem, não é que a gente queira vá lá, alcançar visualizações. Não, a gente queira mesmo para mudar consciência. Não é só por isso, mas é porque queremos difundir, queremos difundir aqui a nossa causa. Ok, muito obrigado, companheiros, é sempre uma honra estar em vossa companhia. Em nome do Observatório da Imprensa, estamos a nos despedir. Para quem ainda não subscreveu o canal do YouTube do Observatório, subscreva e sigam também a página Epito Repórter, onde os nossos, o Clube K também, não é? Podem subscrever o canal do YouTube do Clube K para então nos acompanharem agora semanalmente, tal como o Jaime já frisou. Muito obrigado, vocês que estão aí do outro lado, e na próxima quinta-feira estamos aqui novamente.